Então, Circle Back está na App Store. Está na Apple Store, está na Play Store. Pois é. Depois de um período de estruturação de software e adequação de documentos. Sim. Estamos online, oficialmente. Legal. Bom dia, minha gente querida. Uma alegria nessa manhã encontrar vocês por aqui, pelo Instagram. E se dizem que um tarrataca incomoda muita gente, imagina 2 tarratacas, né? Um tarrataca incomoda, 2 tarrataca incomoda muito mais. Júnior, dá um bom dia aí pra turma, meu amigo. Bom dia para todos vocês que estão aí. Sejam bem-vindos aí com 2 tarratacas que incomodam muito mais. Junte-se ao time. E só para quem não sabe, o Júnior, ele é o Tarrataca Júnior, mas eu não sou pai dele. Ele é meu irmão, 2 vezes irmão. Irmão na fé, irmão da mesma casa. Irmão de leite. Irmão da mesma jornada. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre fé, sobre empreendedorismo e sobre rede social, porque nós temos uma notícia muito boa, que é sobre o Circle Back. Deixa eu só apresentar aqui que o Júnior, ele é um especialista na área de marketing digital. Fala um pouquinho sobre isso, Júnior, o que você tem feito. Nós temos desenvolvido iniciativas em marketing digital, desde redes sociais, todos os canais digitais. Se você pensa em redes e canais digitais, você imagina YouTube, Google, Facebook, Instagram, quando as pessoas dizem, olha, me encontra lá na internet. Para encontrar na internet são as iniciativas de marketing digital que conduzem o seu cliente, o seu negócio, para que você possa aí, ter presença digital na nuvem, na internet, nas redes e canais digitais. Uma coisa legal que poucas pessoas também sabem, porque ao longo dos anos eu sempre fui a pessoa que estava no front-end das coisas. Então, a voz no rádio, a pessoa que estava na televisão. E o Júnior trabalha comigo há muitos anos, antes da gente ter inclusive estruturas formais, cuidando do back-end das coisas. Você lembra, Júnior, como é que foi a nossa primeira produção de programa de rádio? A primeira real? A primeira. A primeira Vamos contar. Foi bem interessante, porque hoje tudo é muito mais prático. Você tem um telefone que basicamente ele é um estúdio, ele é um computador de mão, onde você consegue levar até as pessoas as suas ideias, aquilo que você gostaria de transmitir em forma de vídeo, em forma de imagem. Mas lá atrás, nos anos 90, nós tínhamos uma fita cassete e um gravador. Vocês lembram do gravador, onde você apertava o REC e o play de uma vez e colocava a voz ali e gravava? Era isso que nós tínhamos. E o Júnior foi a primeira voz guia. Na época ainda não chamava programa Verdade Bíblica, mas chamava... Esqueceu. Esqueci completamente, faz tempo. Palavra em Ação. Palavra em Ação, esse era o programa. Bem-vindo ao Palavra em Ação. Isso mesmo. Então, o Júnior está nessa jornada de tecnologia, de produção, já há muitos anos. E o nosso desejo tem sido, pela graça de Cristo, usarmos diferentes dons, diferentes talentos, para levarmos a mensagem de esperança para as pessoas. Para levarmos o conhecimento da palavra de Deus, para abençoarmos as pessoas que são empreendedoras, que trabalham para ganhar o pão de cada dia, para ajudar as pessoas a, tendo fé, conseguirem ter uma fé demonstrada por suas ações, que acaba abençoando o lar, a igreja, a sociedade. E nesse período todo de desafios da pandemia, uma das coisas que Deus colocou no meu coração, e eu pensava continuamente, inclusive tivemos algumas iniciativas durante esse período, era como é que nós podemos ajudar as pessoas que estão em busca de oferecer produtos, serviços, que precisam trabalhar. A Bíblia é repleta de uma teologia do trabalho, não é? Uhum. Até quando nós tivemos o nosso encontro em outubro, foi um dos assuntos que nós abordamos para fazer o lançamento, né, dessa rede. E aí várias ideias surgiram, conversamos com vários empreendedores, e uma das coisas que as pessoas conversavam era que seria importante ter algum tipo de indicador profissional, uma espécie de catálogo digital, onde essas pessoas pudessem oferecer oportunidades. E disso surgiu uma ideia, criar uma rede social. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Mas antes de já entrar direto nessa rede social, Júnior, tem espaço para mais rede social? Sempre tem espaço para mais rede social.
o ser humano é um ser socializável. A razão das redes sociais fazerem tanto sucesso, a razão das empresas, dos empreendedores procurarem as redes sociais, a razão de existirem influenciadores digitais, que hoje é uma profissão em ascensão, é porque as redes sociais estão conectadas diretamente com os seres humanos. Anteriormente, quando você começa a utilizar a internet, o mundo digital ele já vem apresentando fóruns, que é um tipo de rede social. Ele vem logo depois com o blog. O blog era uma maneira de alguém colocar uma ideia e daí surge o conceito de rede social. Porque no blog você já tinha a opção de colocar um comentário naquele post que foi proposto ali para você, naquela história que foi contada. Inclusive livros surgiram de blog, filmes Sim. surgiram de histórias de blog. Então o blog ele dá essa ideia de um conceito social, onde você coloca uma ideia, as pessoas interagem com você, elas passam a seguir você naquele determinado site que era chamado blog. Você tinha mais de um formato, você tinha o blog, você tinha o flog, que era uma timeline infinita, ele era mais fotos, e aí surge o conceito de timeline. E a ideia proposta, então, que vem surgindo com essa ideia de blog, de flog, foi o conceito de socializar mais, porque seres humanos são seres sociais, e sempre tem espaço para socializar mais, para mais redes sociais. Nós que crescemos boa parte da nossa vida na área rural, tinham muitas festas tradicionais, em algumas dessas festas, uma coisa que se fazia era promover o que eles chamavam de correio elegante. Era uma espécie de rede social desconectada, eu diria. Rede social de cartolina, né? Exatamente. Rede social de cartolina. Mas você sabe dizer mais ou menos quantas redes sociais tem operando hoje aproximadamente? Mas só um minuto. Olha, gente, eu estou vendo que vocês estão mandando mensagens e eu agradeço de coração. Mas como nós estamos transmitindo com o celular, eu não consigo ler as mensagens, mas eu agradeço mesmo. E, por favor, vai registrando aí, que assim que terminar, eu vou procurar ver se consigo ler as mensagens e retornar para vocês, tá bom? Obrigado. Então, Júnior, mais ou menos hoje, quantas redes sociais existem? Olha, nós podemos dizer facilmente mais de 80. Mais de 80 redes. Mais de 80 redes. Obviamente, para você fazer uma contagem de todas as redes, é um pouco mais complicado, porque nós temos redes que são públicas, nós temos redes que são privadas, nós temos redes que são de empresas, nós temos redes que são de escola. Principalmente com a pandemia, algumas escolas mantiveram alguns formatos de redes internas, mas de redes abertas pelo mundo nós temos mais de 80. Mais de 80 e em ascensão, crescimento ainda. Sim. Seria correto imaginar que essas redes vão se customizando ao longo dos anos para atender segmentos mais específicos da sociedade? A segmentação das redes sociais é o que abre esse leque de oportunidades de surgirem novas redes sociais. Por exemplo, anteriormente seria muito difícil nós considerarmos uma rede social que só existisse a ideia de áudio e nada de vídeo e de interações de vídeos curtos, entre outras coisas. Hoje nós já temos praticamente o rádio como rede social, porque hoje nós temos uma rede social que é voltada só para trocas de informações de áudio, de bate-papo. Então, a rede ela é customizável, existe o público para cada rede e existe uma rede para cada público. E é por isso que a tendência é sempre que se desenvolva ideias voltadas para socializar com as pessoas. Eu achei muito legal quando nós fizemos o lançamento dessa rede. Então, lembre-se, como eu estava dizendo no começo, isso nasce da ideia de criar um mecanismo que possa gerar oportunidades para as pessoas. Por exemplo, alguém está procurando uma recolocação profissional. Onde ele poderia disponibilizar isso? A ideia é, aqui tem um espaço. Porque do outro lado, eu posso ter um executivo, um profissional, procurando alguém que ele deseja contratar. Então, os dois podem se encontrar na mesma rede. Um outro pode ter um item que ele deseja vender ou comercializar produtos, serviços, informações, num lugar onde isso pudesse acontecer. Então, quando nós fizemos foi o pré-lançamento, na verdade, antecipando o dia do o mês do empreendedorismo, que é outubro, e você falou uma coisa interessante. Você falou como surgiu a rede do Facebook, e para responder a pergunta, por que não uma rede social, né? Fala um pouco sobre como é que surgiu o Facebook e por que não mais uma rede social.
Bom, quando nós pensamos na ideia de como surgiu o Facebook, eu tenho que voltar um pouco mais e pensar na ideia do Orkut também. Ah, sim, aqui não é da minha época. Não é da sua época. Nós temos que pensar então também no Orkut. Você é da época do ICQ. É um anterior. Eu sou do Correio Elegante. Do Correio Elegante, cartolina. O Orkut. A ideia do Orkut, basicamente, era uma rede da empresa, onde uma rede corporativa, onde os funcionários trocariam ideias. Ele surgiu ali, eu não vou arriscar dizer o nome, o primeiro nome do fundador do Orkut, do desenvolvedor, mas o sobrenome dele é Orkut. Então ele cria essa rede para ser uma rede interna. E o que acontece com essa rede, ainda mais naquela época sendo uma novidade, é que ela cresce muito. E ela chega até a Índia de uma forma muito rápida. Mas ela não ganha ainda a América do Norte. Surge na Europa, alcança a Índia, e o Orkut ele era um colaborador também da Google. E com a expansão dessa rede chegando na Índia, ela acaba chegando aqui na América do Sul e tem um grande sucesso, alcança um grande público, chega a ter milhões e milhões de usuários. Na mesma fórmula, Mark Zuckerberg ele cria uma rede para universidade, para universitários conversarem, e existem vários modelos, inclusive customizáveis, de redes de faculdade. Hoje, por exemplo, quando nós falamos em um ambiente virtual, é um tipo de rede. Porque você tem um canal de fórum ali, você pode, em algumas delas, interagir com outros alunos. Que é o aluno do EAD, né? O aluno, exatamente. Que é o aluno do EAD, que ele utiliza o ambiente AVA, né? Que é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele cria uma rede social, que é o Facebook, não com a ideia de ser um ambiente de aprendizagem, mas uma ideia entre aqueles ali da fraternidade, aquele pessoal da faculdade trocar uma ideia. O que acontece? Isso extrapola os limites e as pessoas são alcançadas. Então, por que não uma rede social? Se nas ideias iniciais, a ideia era geralmente juntar pessoas com os mesmos objetivos, com as mesmas ideias e socializarem. Facebook, lá atrás, a ideia dele nunca foi, aliás, ele era contra a ideia de ter patrocínios, a ideia de abrir para o business. A ideia dele era realmente socializar. Mas ele viu que a necessidade das pessoas de gerar conteúdo, de dizer o que pensa, de trazer para aquela timeline, o seu microblog, a sua micropágina, de dizer esse é o meu espaço, era crescente, quase que incontrolável. Então isso foi tomando uma proporção que ele não esperava, e hoje nós temos esse fenômeno, né, de Facebook, entre outras redes. Então a pergunta é, por que não uma rede social? Se nós somos seres sociais e gostamos de nos socializar. E aqueles que não gostam, que têm dificuldade para esse contato, geralmente eles começam, o início deles é na rede social. Empreende com mais facilidade, aprende a se comunicar com mais facilidade, à medida em que ele vai usando, e o próprio algoritmo vai entregando também para ele caminhos para que ele faça isso. Eu tenho que dizer o seguinte, que eu trabalho com rádio há muitos anos, né, e outras mídias mais tradicionais. E eu demorei mesmo para embarcar no uso das ferramentas das redes sociais, porque eu sempre pensei, poxa, eu não tenho tempo para isso, vai consumir meu tempo. E fui convencido por você, na época pelo Luiz, que trabalhava conosco, e comecei a trabalhar com as redes sociais. Mas eu reconheço que eu demorei um pouco. E uma das coisas importantes foi que eu entendi que deveríamos usar isso como um recurso para edificar pessoas, quer dizer, ajudar as pessoas a crescerem, para evangelizar, ajudar aqueles que não conhecem o Evangelho, para que pudessem conhecer o Evangelho. E hoje eu organizo todas as minhas atividades para manter as atividades que são unplugged, desconectadas das redes, mas também uma porção do meu tempo para servir a Jesus por meio das redes sociais também. Uma coisa que eu fico pensando, sem querer espiritualizar, mas é quase que inevitável para mim, quando Jesus dá uma ordem, lançai a rede para Pedro, e ele faz aquela chamada pesca maravilhosa, lançai a rede. Então, com todas as nossas conversas, faz um catálogo, faz um diretório, surgiu a ideia de, por que não lançar uma rede? E nós lançamos a rede, e a rede é Circleback. Júnior, fala um pouco sobre Circleback. Circleback, ou CBAC para os íntimos. Espero que você também se torne íntimo e se conecte conosco, mas o Circleback. Quando você trouxe essa ideia para mim, porque nós somos o pai e pai do Circleback, quando você trouxe essa ideia de desenvolver algo
para que nós alcançássemos pessoas e gerássemos oportunidade, confesso que num primeiro momento eu pensei, outra rede social? E aí esse conceito foi amadurecendo à medida em que nós conversávamos. Porque, como eu sou da área de tecnologia, desafios tecnológicos são sempre bem-vindos. Então eu fui pesquisar mais e encontrar novas redes e chegamos ao conceito do Circleback. A ideia era que você tivesse uma ferramenta semelhante ao modelo que você já conhece, por exemplo, como o Facebook, os de outra geração que também se assemelha ao conceito do Orkut, onde existem grupos, onde você tem troca de ideias, o seu microblog, o seu mural, e com a pegada de gerar uma oportunidade como do LinkedIn. Uhum. Então nós chegamos no conceito do Circleback, que ele tem a proposta social do Facebook, uma coisa mais solta, mais desprendida, e também a parte de um mural de oportunidades. Nós temos na ferramenta uma parte chamada campo de oportunidades. O que difere a parte de oportunidades da parte simplesmente social da rede? No campo de oportunidades, você consegue ali dentro da rede colocar, por exemplo, pegamos a ideia do conceito do blog, onde você pode postar uma ideia um pouco mais robusta. O que é isso? Você pode pôr uma imagem, você pode pôr um texto, você pode colocar palavras-chave, que são as tags. Uhum. Para que isso? Para que quando eu entre na rede e vá até o campo de oportunidades dentro do menu, eu digite ali, por exemplo, compra de roupas ou roupas. Logo, a rede ela já vai me mostrar quem é que gera essa oportunidade. Eu quero apresentar um currículo, então eu entro nessa parte de oportunidade e eu coloco ali. Mas por que tem essa parte de oportunidade em separado? Na verdade, elas estão juntas. Como é que isso funciona? Funciona que quando você entra na rede, você pode simplesmente não ter que ficar vendo aquilo que você não gostaria de ver. Olha, eu não quero ver oportunidade todo dia, eu quero simplesmente agora um momento de descompressão. Quero postar uma ideia, um versículo, um vídeo. É bem-vindo. Você faz isso na parte logo de entrada do seu perfil. E se você quiser colocar algo mais detalhado, você pode acessar o campo de oportunidade. E ali também, juntinho do campo de oportunidade, você pode inclusive criar uma página do negócio. Então veja, você tem a parte de socialização, você tem a parte de oportunidade e você tem a parte onde você pode criar uma página do seu negócio. Então, dentro do Circleback, você encontra todas essas funcionalidades de um jeito simples e fácil. E por que mais uma? Porque a nossa ideia era alcançar pessoas que nós temos em comum. E nós temos em comum a fé, nós temos em comum o conceito de lance à rede. Uhum. Então, a Circleback ela foi desenvolvida para que nós fizéssemos um detox das ideias que nós vimos tão pesadas durante esse último ano, que pessoas ficaram desgostosas, pessoas brigaram em redes sociais, e lançássemos uma ideia nova, sem essa carga mais negativa, algo limpo que você já pudesse iniciar agora conosco dentro do Circleback, fazer parte, por isso que é CBAC, e fazer parte dessa ideia, dessa rede social de oportunidades. Legal. E uma das razões porque o nome Circleback foi utilizado pelo seguinte, porque queríamos cunhar um nome que remetesse as pessoas ao conceito do universo corporativo, do trabalho, das oportunidades, do fomento dessa, novamente, teologia do trabalho que está presente na Escritura. Deus coloca o homem no jardim para trabalhar. Jesus é o Filho de Deus, mas tem como seu pai adotivo José, carpinteiro, Paulo é fazedor de tendas. A Bíblia celebra o trabalho é muito importante. E o nome Circleback, a expressão Circleback, foi uma das mais utilizadas até esse ano de 2021 no meio corporativo. Ela carregava o conceito de vamos voltar a essa ideia, vamos voltar a essa ideia. E a Bíblia nos desafia a voltarmos ao primeiro amor. E é um convite para, depois de passarmos todos esses desafios que vivemos, retomarmos a nossa gana, a nossa vontade, a nossa paixão, o nosso desejo de fazer as coisas, de fazer bem e abençoar o próximo. E aí, Júnior, a dúvida é, nós ficamos um tempo meio que na fase beta, primeiro atendendo apenas a nossa comunidade, agora Circleback começa a se abrir mais. E a pessoa, para acessar Circleback,
Tem que entrar no computador? Como é que é isso? É fácil? É difícil? Bom, vamos partir da ideia por que nós fizemos um pré-lançamento e por que nós estávamos nessa fase beta. As redes, ou hoje a tecnologia, ou quando você vai lançar uma ideia digital, que as pessoas possam ter acesso nos seus celulares, nos seus computadores, ela pode ser uma ideia nativa de um site, por exemplo, como as redes que nós já conhecemos, elas nasceram no formato de site, de browser, onde você digita www e acessa a rede. Então, o Circleback, inicialmente, nós lançamos num formato browser, site. Então, nessa fase beta, nós apresentamos a ideia com a parte de documentação, com a parte já de primeiro acesso, onde você podia ver sobre privacidade, como a rede ela está estruturada e ela se assemelha a todas as outras no que diz respeito às leis digitais. À medida que nós fizemos isso, então nós desenvolvemos a parte de arquitetura e documentação, levantamento de requisitos, para então levarmos até a Play Store e a Apple Store. E esse foi o time, desse um mês para cá, foi o que nós fizemos. Essa parte de integração com as lojas digitais, tanto da Play Store quanto da Apple Store. Hoje, você já pode fazer o download do app, tanto na Play Store, se você utiliza um celular Android, você pode fazer na Play Store, que é a loja de aplicativos do Google. Ou você pode, se você utiliza um celular iOS, Apple, um iPad, você pode fazer o download na sua loja de aplicativos, que é a Apple Store. Na Apple Store, você encontra o aplicativo com o nome de CBAC. CBAC. E na Play Store, que é da Google, você encontra como Circleback. Vai lá, faz a sua pesquisa e você consegue fazer o download do app. Se você tiver dificuldade para encontrar, você pode ir lá no YouTube e digitar junior.tahataka, que eu tenho lá um canal onde eu coloquei 3 vídeos falando do Circleback. Um curto com a apresentação do aplicativo, que ainda na ocasião eu disse, olha, já para esse mês nós lançaremos a sua loja de aplicativo. Então, que seria a Apple Store. Já está lá. E você também tem o link para a Play Store e Apple Store lá no YouTube. Ah, legal. E lembrando que apesar de a gente ter feito esse período chamado beta ou fase de testes, nós já temos alguns negócios que aconteceram via Circleback. Eu não tenho permissão para compartilhar aqui, mas já é muito legal ver que os primeiros frutos estão surgindo. Na minha bio, se você entrar, tem o Linktree, e ali no Linktree tem um campo lá do Circleback. Se você quiser conhecer mais, é só clicar depois e você vai poder acessar o meu perfil. Eu coloco regularmente nessa rede social do Circleback sugestões, dicas e ideias para encorajar os empreendedores. Então, se você deseja conhecer mais sobre esse tipo de conteúdo, não perca a oportunidade. Circleback é a rede que gera oportunidades. Júnior, mais algum pensamento final para a gente encerrar essa prosa? Mais um pouquinho do Circleback. Se você é um usuário mais tradicional e não gosta de aplicativos e prefere o modo tradicional, que é pelo computador, Circleback ou circleback.com.br. Você também pode acessar pela forma nativa dele. As funcionalidades pelo navegador pelo normal, navegador, a tela grande, inclusive pela sua televisão, você consegue acessar lá e utilizar a ferramenta também. E logo teremos ali chamada de vídeo, chamada de áudio, todas as particularidades que você encontra, as coisas que você gosta nas redes tradicionais, nós traremos aqui também para o Circleback. E fica o nosso pedido de oração para que você coloque diante de Deus essa iniciativa, para que ela traga muito fruto para a glória de Jesus. E deixar um recado final aqui para você. Hoje é quinta-feira, dia 11/11 de 2021, e às 20 horas hoje? Às 20 horas. Às 20 horas hoje eu vou ministrar uma mensagem, um tema e a divulgação do endereço. Está aqui na minha rede no Instagram. O tema é 3 chaves para o êxito profissional. Se você tem interesse, dá uma olhadinha depois aqui na divulgação que nós temos e participe conosco. Deus abençoe você grandemente, que você tenha um finzinho de semana repleto da graça de Jesus. Muito obrigado por participar conosco. Júnior, última palavra para a turma? Eu agradeço vocês que entraram e vocês que estão assistindo esse vídeo depois que ele foi gravado. Obrigado por vocês estarem conosco neste momento. Eu convido você que se junte aí nessa rede
e vamos juntos levar com força essa ideia de comunhão, de proposta, de gerar oportunidades dentro do meio cristão. Então você que assiste, engaje, faça parte, conecte-se e vamos juntos aí, com o objetivo de levar o reino de Deus, as ideias para dentro, fora das igrejas, através do Circleback. E você também está aqui no Instagram. Qual que é o seu endereço no Instagram para alguém que deseja te contactar? Junior.Tarrataca. Junior.Tarrataca. Legal. Lembrando, Júnior é meu irmão, não é meu filho. Deus abençoe vocês.